pessoal, boa noite para todos, para todas. A gente queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui nesse evento. Esse evento ele faz parte das ações em comemoração ao Mês da Mulher, né, que a ASPUV está promovendo. E eu gostaria muito de agradecer, né, a presença de vocês nos eventos que a ASPUV tem promovido, dos professores, nossos professores sindicalizados, dos estudantes, de diferentes cursos da UFV que estão aqui presentes, né? Então, muito obrigada pela presença aqui de todos vocês. Queria agradecer de uma forma muito especial a professora Marlise Matos, que é professora da UFMG, que vai nos brindar hoje com o seu conhecimento, né, falando sobre as mulheres brasileiras, conquistas e desafios de uma cidadania inconclusa. Agradeço muito, professora, é um prazer enorme recebê-la aqui nessa casa, né, agradeço o carinho, né, é uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada, professora Marlise. Queria agradecer a nossa diretoria de comunicação, professora Ivonete, a Fernanda, que é jornalista, os nossos estagiários, a Zefa e o Eric, porque essas atividades são, na verdade, pensadas, né, e realizadas por meio da nossa diretoria de comunicação. Agradecer a Priscila, que está aqui, da ASPUV também, e dizer para vocês que nós estamos passando essa lista aqui. Essa lista ela é específica para a emissão de certificados, para aquelas pessoas que querem ter o certificado de participação no evento, ok? Então, vocês podem assinar e amanhã passar na ASPUV, que a Priscila entrega os certificados para vocês. E tem também algumas listagens aí que estão sendo passadas, porque os professores, né, liberaram os alunos de algumas aulas para estarem aqui. Então, estão passando também algumas listagens de presença de disciplinas, né, Fatinha? Então, vocês prestem atenção aí nas listagens que estão assinando, tá ok? Queria agradecer muito a professora Daniela Rezende, que se propôs a estar aqui hoje para também promover a discussão sobre esse tema. Tá? Então, muito obrigada, professora, de estar aqui conosco. Os demais professores das ciências sociais, da educação, muito obrigada pela presença de todos. Vou passar, então, a professora Ivonete, para que ela faça aí as apresentações. Obrigada, gente. Uma boa noite para todos. Boa noite a todas e todos. Agradecer especialmente à professora Daniela Rezende, que tem sido uma parceira da ASPUV desde o ano passado, na organização, né, na sugestão de temas e de palestrantes para a gente poder convidar para estar aqui hoje presente. Então, é um evento que é organizado pela ASPUV, mas que tem a colaboração de outras pessoas. É sempre bom frisar isso. Aproveitando, né, o professor Diogo levou para o convite, né, para nós falarmos que amanhã tem a aula inaugural das Ciências Sociais, com o professor Bruno Vanderlei Reis, e o tema 30 anos da Constituição e a Democracia. Será às 19 horas, no auditório do CCH 2. Estão todos convidados. Agradecer mais uma vez a presença da professora Marlise Matos e convidar a professora Daniela Rezende, né, que vai coordenar a mesa. Obrigada. Bem, boa noite a todas e todos. Gostaria de apresentar, então, aqui a professora Marlise Matos, agradecer também a presença aqui, né? Já é a segunda atividade do dia da Marlise, que está nessa maratona compartilhando para a gente tanta coisa interessante e importante para a gente discutir. A professora Marlise Matos possui graduação em Psicologia pela UFMG, aperfeiçoamento em Metodologia Quantitativa também pela UFMG, mestrado em Teoria Psicanalítica pela UFRJ e doutorado em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisas. Formação complementar em Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade da República do Uruguai e pela Universidade de Buenos Aires, com apoio das Nações Unidas. Hoje ela é professora associada do Departamento de Ciência Política da UFMG, coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e do Centro de Interesse Feminista e de Gênero. Como pesquisadora, tem atuado na área das relações de gênero, de avaliação de políticas públicas. Marlise,
ficha de representação e participação política, movimentos sociais e planejamento, avaliação e monitoramento de políticas públicas, direitos humanos e cidadania. Então, é com grande alegria e com uma honra enorme que a gente recebe a Marlise para falar desse tema, né, muito importante, sobretudo na conjuntura que nós temos enfrentado no Brasil. Obrigada, Marlise. Então, gente, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Agradeço assim, imensamente, Silvia, o convite, Dani, a lembrança, aos professores que liberaram vocês, né, para vir aqui me ver, valeu, né, muito obrigada. Eu realmente venho hoje com muita alegria, né, à Universidade Federal de Viçosa. Tenho aqui colegas hoje, né, de trabalho que eu tive a honra e a alegria de acompanhar a formação delas lá no programa nosso da UFMG. Então, é sempre muita alegria mesmo poder retornar e poder estar aqui com vocês, né? Ainda mais nesse mês, né? Assim, quando as meninas me convidaram, eu tentei fazer um esforço de conseguir uma data, porque, de fato, para mim, esse mês é um dos piores meses do ano, porque é muita demanda, né, para poder falar, e aí eu realmente queria muito estar aqui com vocês hoje. Que bom que a gente conseguiu, né, Silvia, achar um horário, uma data, e eu antecipadamente já agradeço esse auditório cheio, e eu espero trazer para vocês aqui algumas inquietações, algumas das quais me perseguem desde sempre, né? Eu acho que numa trajetória que não é exatamente linear, né? Eu não sou uma cientista convencional política, né? Eu caminho aí pelas fronteiras, né, disciplinares. Então, portanto, talvez o fio condutor dessa minha trajetória meio errática é gênero, são os estudos feministas, é a teoria feminista, né? Então, desde a graduação até todas as pós que eu já andei fazendo por aí, esse é meu trabalho, minha função, minha missão, desenvolver lá na UFMG, dentro de um núcleo que existe muito antes de mim. Esse ano o NEPEM completa 35 anos de existência. O slidezinho, a logo eu tenho que atualizar, que aquela logo a gente fez para os 30 anos, 5 anos atrás, mas esse ano a gente vai fazer 35 anos, e é muito raro a gente ter núcleos ainda vivos de pesquisa na área de gênero, dos estudos feministas, né, sobrevivendo 35 anos dentro das nossas instituições, né? O NEIM também está fazendo 35 anos, da Federal da Bahia, e é muita alegria que a gente sabe da importância de permanecer. Então, eu quero começar com as palavras da Rupi Kaur, que é uma poetisa indiana, né? E esse ano, o meu 8 de março, começou com essa publicação lá no Facebook. Eu me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes e penso, o que é que eu faço para tornar esta montanha mais alta, para que as mulheres que vierem depois de mim possam ver além. Então, fica aí com essas palavras, no horizonte, tá? Que aí nós vamos voltar. Você pode passar para mim? Tá. Não vai dar tempo de eu falar de tudo isso, e, aliás, eu acabei misturando duas apresentações, porque eu quero apresentar um pouco alguns indicadores sobre desigualdades de gênero. Eu acho que uma das minhas importantes, né, funções é um pouco essa de uma denúncia permanente da condição ainda de inconclusão da cidadania das mulheres no Brasil, né? E um pouco para confrontar aí, né, essa afirmação, eu trago um conjunto de indicadores de mais variadas arenas e campos, desde violência, passando por saneamento, né, mobilidade. E eu vou terminar na política, né? Eu, na verdade, a parte final dessa apresentação, eu vou substituir ela pela discussão específica da política, muito em função desse momento atual, muito em função
da dor que foi viver o feminicídio de Marielle Franco, né, na quarta-feira da semana passada, e quase numa forma de tributo e numa homenagem, né, muito singela, que eu queria prestar à trajetória de uma mulher política fantástica, né, que esse país exterminou, né. E, portanto, quero falar desse assunto mais para diante, né, até porque, realmente, eu acho que agora nós alcançamos um estágio que é o da execução política, né, de mulheres políticas. Então, a gente precisa realmente parar e refletir, né, sobre essa condição, que eu acho que é muito gritante. Pode passar para mim, por favor. Então, só para a gente ter uma ideia, as mulheres são hoje 51,4% da população desse país. Nós somos mais ou menos a mesma coisa no eleitorado, né? Eu não sei se vocês têm ideia, mas quase 40% dos nossos domicílios, né, das casas que as pessoas têm, exclusivamente, né, 40%, quase a metade, tem apenas uma mulher sustentando esse domicílio. Tá? Então, eu quero que a gente guarde essa estatística, porque ela não é trivial. Significa dizer que hoje nós temos domicílios no Brasil, na sua parcela bastante significativa, né, sobrevivendo, sendo sustentados exclusivamente por uma mulher provedora. Né, isso diz muito dos nossos desafios econômicos e materiais, obviamente, né, mas isso também diz de uma outra dimensão, né, de empoderamento, que eu acho que é muito significativo, que a gente, às vezes, não se dá conta. Né. E as mulheres hoje são a população feminina ocupada, né, se você juntar ou a procura de emprego, dá mais da metade da PEA. Né. Então, de fato, quando a gente olhar depois e observar, e eu não vou ter tempo de falar sobre esse assunto aqui, mas todas essas deformas que nós estamos vivendo, né, a deforma trabalhista, a deforma previdenciária, elas afetam de modo absolutamente mais impactante a vida das mulheres. Né, por vários motivos, e esses indicadores vão poder esclarecer vocês hoje. Né. Então, a gente tem no Brasil quase 30 milhões de lares onde você tem lá só uma mulher, né, tomando conta daquele domicílio e sustentando aquele domicílio. Então, a gente não está falando de minoria. Tá? Tudo isso para dizer a vocês que nós estamos falando da maior parte, né, da população desse país. Pode passar. Pode passar. Né? Isso aí são umas coisas bonitinhas que o povo vai fazendo. Pode passar. Tá. É inegável que nós já avançamos e já conquistamos muitas coisas. Tá? Nenhum dos indicadores que eu vou apresentar aqui para vocês, ele tem a pretensão de dizer que as mulheres não conquistaram uma dimensão de ampliação de cidadania monumental. Quando eu olho esse auditório, aqui tem mais meninas do que meninos. Tá? E hoje, não sei se vocês têm ideia, né, as mulheres se formam, né, 60% das pessoas que se formam no ensino superior nesse país são mulheres. Tá? Então, nós revertemos num período muito curto, porque as mulheres começaram, de fato, maciçamente a entrar nos bancos universitários a partir do final dos anos 70, e em muito pouco tempo, né, meio século, se produziu uma verdadeira revolução silenciosa, né, que foi o processo de maciça escolarização das mulheres. Então, vocês, meninas, para que vocês estivessem sentadas nesses bancos que vocês estão ocupando hoje, muitas mulheres tiveram que estar na rua, né, fazendo lobby, né, fazendo passeata, né, brigando com os legisladores para que essa autorização pública fosse dada, né, e para que vocês pudessem ter acesso universal ao ensino superior nesse país. Então, essa é uma conquista inegável, né, é absolutamente inegável, e ela é uma conquista importantíssima. Mas, como eu vou tentar mostrar para vocês, ela é uma conquista ainda não concluída. Porque de nada adianta que nós sejamos mais escolarizadas do que os homens, inclusive, na sua média,
né? Em média, as mulheres têm acima dos homens cerca de 6 anos e meio a mais de escolarização. Não adianta esse indicador favorável se, quando entramos para o mercado de trabalho, nós experimentamos ainda, né, gravíssimos déficits e gravíssimas formas de discriminação. As mulheres, na média, ganham 70% do rendimento dos homens no Brasil. As mulheres negras ganham cerca de 49%, 50% do rendimento dos homens brancos nesse país. Então, nós temos um problema aqui, né? As mulheres não entram em todas as profissões. Se vocês olharem aqui na UFV, onde estão os homens e onde estão as mulheres? Né? Existe o fenômeno da segregação profissional dentro do processo de acesso, né, universal à escolarização de nível superior. Então, as mulheres, obviamente, elas ainda estão, isso é importante que a gente entenda, portanto, há um processo não concluído de expansão cidadã, porque elas ainda estão em ocupações e profissões que são aquelas socialmente, historicamente, atribuídas ao lugar e ao papel e aos estereótipos de gênero. Então, as mulheres estão nas profissões, fundamentalmente, do cuidado, né? Vocês vão encontrar as mulheres na enfermagem, vocês vão encontrar a maioria das mulheres na educação, vocês vão encontrar a maioria das mulheres na fisioterapia, vocês vão encontrar uma maioria de mulheres na psicologia, né? Mas, se vocês forem lá olhar na computação, nas engenharias, na matemática, na física, né, vocês não vão encontrar em grandes proporções mulheres. Vocês vão encontrar lá umas desbravadoras do sertão que estão lá tentando sobreviver, né? Turmas assim de 50, 60 engenheiros, você vê 3, 4, 5 meninas. Tá? E essa não é uma realidade da UFMG, ela é uma realidade do país. Infelizmente, a gente ainda tem uma profunda dinâmica de segregação. E, portanto, eu vou falar dessas desigualdades no sentido de tentar combinar aqui, né, para a gente começar a pensar um pouco, né, sobre quais seriam os determinantes, né? Por que essa estrutura de desigualdades ela ainda é uma engrenagem profundamente perversa? Né? Porque, quando a gente faz esse tipo de afirmação, de que por qualquer setor de política que vocês quiserem olhar, saúde, educação, trabalho, renda, né, previdência, mobilidade, saneamento, vocês podem escolher qualquer área, segurança, criminalidade, né, violência contra as mulheres, todos esses indicadores de desigualdades de gênero estão lá, de alguma forma latentes, né, pulsando. Tá? Então, é importante que a gente se pergunte, né, em pleno século XXI, por quê? Né? O que está aí sendo constituído e o que a gente está perpetuando e reproduzindo, e, fundamentalmente, o que cada uma e cada um de nós aqui tem a ver com isso. Né? Como que nós podemos, em alguma medida, ainda que a gente não saiba, que a gente não perceba, que a gente não tenha consciência crítica e reflexiva e clareza de que a gente está fazendo alguma coisa, né, para sustentar esse conjunto de desigualdades, né, que ainda é profundamente perversa, né, e constrói um cenário, um horizonte de muitas adversidades para 52% da população desse país. Né. E aí, se der tempo, eu chego no meu argumento final, que hoje nós estamos aí num cenário de crise, amanhã vocês vão ter o privilégio de discutir com o Bruno Reis, que é um analista muito fino, muito sofisticado das circunstâncias que nós estamos vivendo no Brasil, que, para mim, são circunstâncias gravíssimas de um golpe democrático sofrido em 2016, que não cessa, né, está continuando, e tem várias etapas, né, acontecendo desse golpe que nós sofremos a partir de 2016. Vocês vão ter a oportunidade de discutir isso com o Bruno. Como pensar um projeto de nação? Como pensar um projeto para o Brasil? Como imaginar que a gente vai se sustentar a longo prazo, a longuíssimo prazo, como nação civilizada, excluindo 52% da sua população, oprimindo 52% da sua população, tratando de forma discriminatória 52% da sua população?
essa equação não fecha. É impensável um projeto sustentável no longo prazo que possa ser compatibilizado, né, numa agenda de justiça, numa agenda de democracia, que é algo que nós vamos ter que reconstruir no Brasil. E esse momento é muito importante a gente fazer esse debate, né, justamente que se é um momento de profunda crise, os momentos das crises são os momentos das reflexões, onde a gente pode repactuar, né, onde a gente pode fazer novas apostas. Né, e eu acho que não é possível imaginar um projeto nacional para o Brasil que não se faça numa democracia radicalmente feminista, né, onde as mulheres radicalmente possam fazer parte constitutiva, protagônica, serem agentes fundamentalmente importantes do processo de reconstrução dessa democracia. Né? Então, vou tentar argumentar, pode passar para mim, né, mais para frente. Alguns indicadores aí para chatear vocês, eu vou passar rápido, só para vocês verem, né, que... isso é uma discussão metodológica, pode pular. Vai. Mercado de trabalho, tá? O Brasil hoje, o mercado de trabalho é um espaço ainda hegemonicamente dominado pelos homens e, fundamentalmente, é dominado pelos homens por um tipo de divisão que opera no mundo das nossas relações estruturais, que é o mundo de uma sociedade hierarquicamente construída, né, hierarquia que vai do homem branco, né, que está no topo dessa pirâmide, à mulher negra, que está na base da pirâmide, né, e passando aí do homem branco para o homem negro, da mulher branca para a mulher negra. Né, então, você tem aí claramente uma hierarquia, né, uma estrutura piramidal, né, onde essa figura do topo, que eu nomeio, costumo nomear, né, depois dessa palestra, convido vocês a ficar repetindo isso assim, como um mantra, né? É o hétero, patriarcado, branco, racista, capitalista, colonial. Tá? Essa figura do homem branco é isso. Né? Ele concentra a chave dos privilégios. Né? Ele detém o poder de domínio e o poder de mando. E essa forma hierárquica, binária, do homem dominando as mulheres, de uma pessoa branca dominando as pessoas, né, negras, não brancas, né, você tem aí uma história para trás que a gente pode, e que eu não vou digredir para contar nada muito mais além disso sobre ela, mas ela é um divisor de águas muito importante. Né? Quando você hierarquiza homem e mulher, brancos e negros, você também... Quando você divide, você também hierarquiza, e pior do que isso, você construiu junto da hierarquia uma forma de alocação, né, quase que espacial territorial. As mulheres exercem suas funções e suas atribuições no mundo privado, os homens exercem as suas funções e atribuições no mundo público. Então, essa divisão, ela é uma divisão operadora, ela é instrumental, funcional, dessa dinâmica de uma sociedade construída a partir do heteropatriarcado, branco, capitalista, racista e colonial. Então, essa nossa sociedade, essa é a sociedade que a gente herda quando a gente nasce, em qualquer lugar deste planeta. Isso é o que é o mais aterrorizador. Né? Alguns lugares, há uma nuances aqui e ali, outros... Né? A situação um pouco mais igualitária, mas igualdade plena não existe em nenhum lugar desse mundo entre homens e mulheres, entre brancos e negros. Nós estamos ainda num processo muito lento, na minha opinião, porque eu acho que minha vida é insuficiente, né? Eu queria ter mais umas... Eu já devo ter tido umas 30 encarnações anteriores em que eu estou nessa mesma batalha já há muito tempo. Né, para tentar desorganizar essa estrutura que é muito fortemente assinaladora do que é o papel do homem. Então, o papel do homem é ir para o mundo, trabalhar. A grande condição de evasão escolar dos meninos, por exemplo, no ensino médio, que é o maior gap educacional que você vai encontrar, é quando eles entram para o ensino médio e eles têm que sair da escola. Para quê? Para trabalhar. Especialmente os meninos negros. Mas alguns brancos também, brancos pobres também.
Então, a evasão escolar maciça dos meninos no ensino médio tem a ver com essa dinâmica de uma sociedade que recruta os homens para o mundo do trabalho. E recruta as mulheres para um outro tipo de trabalho, mas é um trabalho invisível, um trabalho não remunerado. Qual o trabalho? Da família, do cuidado da casa, lavar roupa, lavar prato, cuidar de bebê, trocar fralda, levar na escola, ir no posto médico, cuidar do doente. Né? Então, esse também é um trabalho, isso também é trabalho. Né? E é um trabalho oneroso, custoso, mas que é exercido na nossa sociedade, do heteropatriarcado, branco, racista, colonial, pelas mulheres. Fundamentalmente pelas mulheres. Então, o mundo da esfera do trabalho, né, ainda que as mulheres tenham, e eu já disse isso para vocês, saído dessa esfera privada para se escolarizar, tenham se escolarizado ainda mais do que os homens, tenham ido para o mercado de trabalho, elas levam para o mercado de trabalho pelo menos uma outra jornada, que não pertence à vida comum e habitual da grande maioria dos homens, que é a vida do cuidado da família. É a vida de ter que lavar a roupa. Depois vocês vão ver que até as horas de lazer das mulheres, elas não usam com elas mesmas. Quase sempre as mulheres, nas suas horas de lazer, vão lavar a roupa que está atrasada, vão sentar com os meninos para fazer o dever e estudar o que está acumulado, e o homem vai pegar a cervejinha, botar o pé lá em cima da mesa, né? E ainda reclamar que a cerveja não está suficientemente gelada. Tá? Então, essa é a realidade cotidiana. O mundo do trabalho está evidentemente pavimentado nessa base, nessa estrutura. Pode passar. Então, aqui não está traduzido, mas essa é a pirâmide do heteropatriarcado branco, racista, capitalista, colonial. Lá em cima, os homens brancos, que são os empregadores, e lá embaixo, as mulheres, predominantemente as mulheres negras, né, no trabalho. Quando é remunerado, é um trabalho doméstico, né, e quando é remunerado, é mal remunerado, gente. Não sei se vocês se lembram, o Brasil produziu a segunda abolição em 2012, quando finalmente aprovou a PEC das empregadas domésticas e deu garantias trabalhistas que todas as demais ocupações profissionais nesse país já detinham para as empregadas domésticas. Isso só aconteceu no Brasil em 2012. Então, lá na base daquela pirâmide, estão lá as mulheres negras. Né? E lá em cima, no topo da pirâmide, os empregadores, que são os homens brancos. Pode passar, por favor. Eu vou andar mais rápido. Aqui vocês vão achar depois alguns indicadores, né, que mostram, por exemplo, quando há desemprego, quem vocês acham que é primeiramente desempregável? As mulheres. Então, as taxas de desemprego e de desocupação das mulheres são rapidamente absorvidas nos momentos das crises, como esse que nós estamos vivendo agora. Então, as mulheres são as primeiras a perderem seus empregos, a sua remuneração. E lembra que eu combinei com vocês, que eu falei com vocês, que elas são chefes de 40% dos nossos domicílios. Entende quando você implementa uma mudança como essa reforma trabalhista que nós implementamos no Brasil, que terceiriza universalmente todas as funções, vocês imaginem nas costas de quem que as consequências ruins desse processo vai cair? Das mulheres. Mas não são todas, não sou eu. As mulheres negras pobres. Essas vão perder mais rapidamente o seu emprego e vão ser subcontratadas, terceirizadas, recebendo muito menos e trabalhando em condições ainda muito mais precárias. Tá? Pode passar. Eu vou adiantar para o próximo. Saúde, por exemplo. Aqui, alguns dados, né, de mulheres de 25 anos de idade ou mais que nunca fizeram nenhum tipo de exame clínico da mama. Né? Então, por exemplo, as mulheres brancas, que são as rosinhas lá de cima,
28% de mulheres, quase 29% nesse país, esse dado é de 2011, do IPEA, retrata a desigualdade de gênero e raça. Não deve ter mudado muita coisa, tá? Mesmo sendo relativamente antigo o dado. E se você compara com as mulheres negras, 47%. Né? Quase a metade das mulheres negras, até 25 anos de idade, nunca fizeram um exame clínico. Eu não estou falando de aquele exame que você bota, né? Como é que chama aquele negócio que aperta os peitos da gente? Mamografia. Eu estou falando de exame clínico mesmo. É chegar num ginecologista e apalpar o seio. Tá? Pode passar. E se você olhar aí, por exemplo, indicadores de mulheres com 40 anos ou mais, segundo, que nunca realizaram, ou que já realizaram aqui no caso, ou nunca realizaram, nenhum exame clínico por domicílio. Se você olhar, o de vermelho é rural e o de azul é urbano. Então, as mulheres que realizaram o exame clínico, rurais e urbanas, e as que não realizaram exame clínico, urbanas e rurais. Então, quando você olha, além do fato de ser mulher, além do fato, depois vocês vão ver esses dados da questão racial, já mostrei na primeira, outro slide, a questão da zona de moradia também impacta. Então, imagina, mulheres rurais, negras. Essas não acessam os serviços de saúde, ou praticamente não acessam. Elas vão sobrevivendo dos saberes tradicionais mesmo, né? Dos conhecimentos ancestrais que elas, né, vão transmitindo geracionalmente umas para as outras, de vó, de mãe, de filha, e essas coisas vão se reproduzindo no tempo e no espaço. Né? Porque a ciência da saúde não está disponível para as mulheres rurais negras. Não existe posto de saúde para elas, ou elas têm que andar quilômetros para chegar num posto de saúde. Né, para marcar a consulta e voltar dali a 3 meses, andar mais de novo tantos quilômetros, para chegar no posto e falar, não, o médico não pôde vir hoje. Né? E aí ela volta de novo, deixa marcada para dali a 3 meses, então passam-se 6 meses, e ela consegue finalmente fazer um exame clínico. Se ela tinha uma coisa grave, se ela poderia ter sido diagnosticada de câncer 6 meses antes, 6 meses depois. Não é? Pode passar. Vou andar mais rápido. Segundo raça, né, a realização de exame clínico de mama, as mulheres brancas estão na primeira coluna azul, as mulheres negras na segunda, pode passar. Bom, a mamografia não muda nada, é a mesma coisa, continua muito ruim, pode passar. Tá, pode passar. Eu vou... Saneamento básico, porque a gente fica imaginando, né? Caramba! Será que esgoto e água tratada faz diferença entre homens e mulheres? Claro que faz, né, gente? Claro que faz. Aqueles domicílios chefiados por mulheres, se a gente sabe que no mercado de trabalho as mulheres sofrem discriminação salarial, imaginem quais são as regiões das cidades que esses domicílios se concentram. Não é na zona sul, não é no centro da cidade, é na periferia. São nas regiões que eles chamam, na estatística, de subnormais. Né? Então, quando a gente olha lá na primeira coluna verde, lá de cima, lares chefiados por mulheres trabalhadoras brancas, e aí você vê que está indo muito bem. A terceira coluna maiorzinha ali, lares chefiados, isso é água, abastecimento de água, por trabalhadores brancos. Isso é Brasil, tá? Olha lá como vai bem. Agora, olha o terceiro que vai mais ou menos bem, são os lares chefiados por trabalhadores negros, e o último, vamos lá. Né? A pior condição de abastecimento de água, lares chefiados por trabalhadoras negras. Né? Gente, água na pia, na torneira, para você beber, para você fazer comida, né, para você lavar uma roupa, lavar uma vasilha. Né? Disso que a gente está falando. Não estou falando de água mineral para beber, não. Estou falando da água encanada na sua casa, na sua moradia, na sua residência. Tá? Pode passar, por favor.
Esgotamento sanitário, né? O Brasil, eu acho verdadeiramente assustador. O verde claro, né, é a área urbana e o verde escuro, as áreas rurais, né? A menor cobertura da população em termos de esgotamento sanitário, você tem déficit de esgoto sanitário no Brasil até hoje. Você tem municípios que têm taxas de 50% de ausência de esgotamento sanitário. Imagina como que essas pessoas fazem. Né? É a fossa, é a vala, né? E aí toda a implicação que isso tem para o processo de adoecimento dessas pessoas. Porque se o esgoto está a céu aberto, ele não está encanado, né? Ali é obviamente um foco permanente de adoecimento. É um problema de insalubridade pública. E é um problema de saúde pública. Um dos motivos, por exemplo, da proliferação do mosquito, que hoje a gente já sabe que, além da dengue, ele dá febre amarela e chikungunya, e zika vírus, né? É o mesmo mosquito que transmite. Por que no Brasil você não consegue exterminar o mosquito? Porque as mulheres precisam guardar água em algum recipiente para poder usar dentro de casa. Então, você não pode falar para uma mulher e falar para ela numa região da periferia da cidade ou numa favela e dizer, joga fora essa sua barrica d'água, porque ela é foco de dengue, zika vírus, parará. Porque ela vai fazer o quê para lavar? Para limpar? Para fazer comida? Ela vai, cada vez que precisar, botar lata d'água na cabeça. Lá vai Maria. Né? Nós vamos votar nesse estágio? Então, uma parcela da epidemia, dessas doenças que a gente esperava ter erradicado há 2 séculos atrás, tem a ver com isso, com a falta de esgotamento sanitário, de saneamento e água tratada na torneira das pessoas. E é difícil de lidar, porque isso, a pessoa tem o direito humano a acessar a água, a poder ter a água para suas necessidades fundamentais, básicas. Vamos passar? Pode passar para frente. Aí tem uma discussão população branca e negra, distribuição de esgoto, a população branca tem muito mais, os lares chefiados por mulheres brancas embaixo, em cima das mulheres negras, pode passar. Adensamento excessivo, o que é isso? É a situação onde você tem os domicílios ali, de um lado, lares chefiados por mulheres, do outro lado, lares chefiados por homens. O adensamento é a quantidade de pessoas que tem dentro do domicílio. Então, os domicílios que são chefiados por mulheres são muito mais densos do que os chefiados pelos homens. Tá? Significa um encargo. Se a gente já combinou aqui, se eu já fiz esse contrato, essa combinada aqui com vocês, que as mulheres são ainda aquelas que cuidam de filho, de pessoa doente, leva na escola, lava roupa, passa roupa. Se os domicílios delas têm mais pessoas, elas têm mais trabalho. É quantitativo, não tem muita escapatória. Se os homens não fazem, não é? Pode passar. Isso aí, assentamentos subnormais, que são as favelas, a gente vai descobrir que onde é que estão as mulheres negras. De novo, vou passar mais rápido, eu quero chegar nesses indicadores de vitimização, por exemplo, né? Agressão física. Isso é muito interessante. Existe um padrão de criminalidade violenta determinado por gênero. As mulheres apanham em casa e os homens apanham na rua. Lembra da brincadeira que eu falei lá atrás, de que existe um espaço legítimo, separado, mulheres no privado, homens no público? O problema é que contaram uma mentira para nós, mulheres, né? Disseram para a gente, fica aí nesse mundo privado, que é o lugar do cuidado, é o lugar do amor, é o lugar, né, da troca.
troca, do acolhimento. Eu vou mostrar para vocês que o lar de uma parcela muito significativa de mulheres nesse país é o lugar do terror, é o lugar da morte, é o lugar da violência. Elas não estão protegidas e seguras nos seus lares. Elas estão sujeitas a todo tipo de atrocidades. E morrem. A cada 1h30, uma mulher é morta neste país. E quem mata as mulheres? Pode passar. Vermelho são as mulheres, azul são os homens. Pessoas desconhecidas matam os homens. E quem matam as mulheres? Os seus maridos, os seus parceiros amorosos, não é? Os seus cônjuges, seus namorados, agridem as mulheres. Então, existe um padrão absolutamente claro da forma de exercer a violência, né, física, né, no caso das mulheres. Isso implica em 1000 questões. Por exemplo, vocês vão, hoje é mais raro, mas existe ainda mulheres que estão há 30 anos casadas com o mesmo marido algoz e agressor. E aí tem gente que ainda tem a coragem, a pachorra, né, de dizer, não, ela gosta de apanhar. Ela não gosta de apanhar. Eu não acredito que ninguém, assim, só patologias muito limítrofes, né? Você constrói um tipo de personalidade masoquista que ela realmente a pessoa tem gozo na violência e na dor. Mas isso é patológico, é uma coisa fora do registro de nós, neuróticos comuns. Porque os agressores que matam e espancam as suas mulheres são homens comuns. Podem estar sentados aí do lado de vocês, ó. Ao ladinho aí de vocês. Não vou constranger e perguntar. Porque é inútil perguntar. Mas as mulheres têm muita razão para temer e para ter medo. Porque os homens batem nas mulheres. De fato. Né? E não são os desconhecidos, não, gente. São os seus parceiros íntimos. Namorados, maridos, ex-maridos. Né? A lógica dos feminicídios, agora o NEPEM está desenvolvendo. Nós abrimos, conseguimos, depois de quase 3 anos de suplício burocrático, nós conseguimos acesso aos processos transitados em julgado da região metropolitana de Belo Horizonte de assassinatos de mulheres, do primeiro juizado da capital, né, criminal, e a gente vai analisar o que está lá nesses processos, né? Como é que o delegado faz o registro e faz constrói a arquitetura do processo, como é que o promotor lê isso e faz ou não faz a denúncia, o que ele diz, né? Como é que essa denúncia é recebida pelo juiz, qual é a sentença, quais são as apelações. A gente quer olhar para esse processo para entender se aquele assassinato, como é que ele se comporta, porque o padrão que a gente tem da literatura e da estatística é esse aqui. Né? E a gente quer entender lá, de fato, o que está acontecendo com esses processos dessas mulheres que foram assassinadas pelos seus maridos, né, seus parceiros íntimos. Pode passar. Depois eu volto aqui, vocês me convidam que eu venho contar. Olha, o Brasil é o 7º país no mundo que mais mata mulheres, né, num ranking de 84 países. Né, 19%, 20% da população brasileira, 1 em cada 5 mulheres já foi agredida fisicamente nesse país. 1 em cada 5. Tá? Então, quantas mulheres tem na família de vocês? 5, 1 já apanhou. 10, 2 já apanharam. 15, 3 já apanharam. Vocês sabem quem são as mulheres que apanharam nas famílias de vocês? Tem que procurar saber. Né? Hashtag fica a dica, procure saber, porque elas estão lá. Elas existem. Tá? Vamos passar? Isso aí, vamos lá, não vou insistir nisso, não. Violência, violência, chega de violência. Vou falar de outro tipo de violência.
Por que as mulheres não denunciam? Por que a dona Maria fica 30 anos recebendo pancada? Ela tem medo. Ela não tem coragem de romper esse ciclo. Porque como que funciona o ciclo, gente? O ciclo da violência contra as mulheres não começa com o cara dando um soco na cara dela. É muito raro isso acontecer. Começa assim. O que você está fazendo com essa roupa? Você vai vestir uma saia. Tira este batom. Como que você saiu com fulano? Quem deixou você sair com fulano? E aí as meninas são ensinadas desde muito cedo. Nossa, ele tem ciúme de mim. Ele me ama. Isso é uma prova de amor. Ele gosta de mim. Não é prova de amor, meninas. É prova de posse, de sentimento de propriedade. Então, não aceitem. O ciclo da violência contra as mulheres começa assim. Não usa esse batom, não sai com essa roupa. É assim que começa e termina no assassinato. E ele bate uma primeira vez e ele vai ajoelhar nos seus pés, ele vai dizer, meu amor, pelo amor de Deus, eu estava fora de mim, eu perdi os sentidos, nunca mais isso vai acontecer. Me perdoa, eu te amo. E ela perdoa. E aí fica na lua de mel. 1 mês, 2 meses. Aí a comida sai errada de um jeito, pá, a porradaria começa a rolar solta de novo. E isso não tem fim. Esse é um ciclo. Esse é um ciclo. E as mulheres não denunciam porque elas têm medo. Geralmente, gente, por uma questão de conformação física, os homens são mais fortes que as mulheres mesmo. Eles intimidam as mulheres mesmo. E sabe o que é pior? É que tem um tipo de violência que sempre acompanha a violência física, que é a violência emocional e psicológica. Não é? Aquele cara, ele não se compraz em dar só a porrada. Ele dá porradas toda hora, todo dia, quando ele diz, olha como você anda muscular, você está uma gorda, né? Você é uma coisa horrorosa. Como é que alguém pode ser feia desse tanto? Sua comida é uma droga. Você é uma péssima mãe. A mulher passa 20 anos escutando isso. Como que você acha que uma pessoa que passa 20 anos escutando, ela tem autoestima para virar, não, chega, vai embora, some da minha vida, eu não quero te ver na minha frente. Aí ela diz isso, o que ele faz? Vai lá dentro, pega a arma e dispara 8, 9 tiros nela. A sangue frio, com 4, 5 medidas protetivas. É assim. É assim. Né? Então, esse é o roteiro, crônica das mortes anunciadas. Né? Quem trabalha aqui com violência doméstica, familiar, sabe perfeitamente bem dessa história toda que eu estou descrevendo. Porque os casos são idênticos. Mudam o nome da mulher. Mas eles são recorrentes e continuados. Pode passar? Blá, 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 blá. Ah, esses indicadores são tão bons. Olha aí, coisa linda. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Num ranking de 192 países, o Brasil, em termos de representação de mulheres, ocupa a posição, isso foi início de março, no final do ano o Brasil já despencou mais uma posição, nós estamos na posição 154. O Brasil, a média mundial de representação de mulheres é algo em torno de 23%, 24%, é baixa no mundo inteiro. Mas nas Américas, incluindo Canadá, Estados Unidos, América Central e América do Sul, nós temos sim, cerca de 29% de mulheres nos parlamentos. Em média, o Brasil está praticando 1/3. O Brasil está praticando 10% de mulheres. E qual é o indicador, professora? Percentual de mulheres na Câmara Baixa. Tá? Porque há sistemas políticos que você tem. Sistemas bicamerais, sistemas unicamerais, tem Senado e Câmara, outros só tem Câmara, e Câmara todo mundo tem, então esse é o indicador internacional comparado. Então, aqui é o percentual, em 513 cadeiras, nós temos, né, quando muito, 45, 51 deputadas.
Assembleia Legislativa de Minas, nós temos 77 cadeiras, nós temos 6 deputadas. Tá? E por aí vai, né? Nós perdemos, gente, olha para isso, assim, vocês não ficam envergonhados, não? Vocês não se sentem humilhados quando vocês estão vendo que a gente só consegue ficar na frente de Belize aonde mesmo? Não, é na América Central. Belize, Haiti. Não existe, gente. Não, são países, assim, desculpa, que têm uma representatividade, né, uma posição geopolítica. Olha lá, Bolívia, Cuba, Nicarágua, México, Argentina, Equador, Costa Rica, El Salvador, Peru, República Dominicana, Canadá, Honduras, Suriname, Venezuela, Estados Unidos, Uruguai, Colômbia, Panamá, Jamaica, Chile, Paraguai, Bahamas, Grenadina e Guatemala. Todos têm representação de mulheres acima do Brasil. O Brasil tem menores percentuais de mulheres na política do que o Afeganistão, do que os países árabes, do que a Arábia Saudita, do que o Cazaquistão, do que o Iêmen. Oi? Oi, como? Como é que é? Né? Como é que isso pode? Deixa eu sair dessa apresentação e ir para outra. Vou trocar aqui a brincadeira. É só diminuir. É. Não, é o outro. Isso. Vai descendo. Vou passar bem para frente. Aqui são todas as presidentas, mulheres, que nós já conseguimos eleger na América Latina, né, nas Américas, desde os anos 70. A primeira delas foi a Isabelita Perón, na Argentina, em 74, até, né, no caso nosso, Dilma Rousseff, com seu mandato interrompido em 2016. Então, não são muitas, né? Vocês estão vendo que são poucas mulheres que conseguiram chegar à presidência da República, né? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, fortes imagens, tá? Mas são importantes imagens. Vocês não vão lembrar de nada do que eu falei, mas as imagens que eu vou mostrar para vocês, vocês vão se lembrar. Eu vou falar da... desculpa, pode passar. Eu vou falar da Cristina Kirchner, da Michelle Bachelet e da Dilma Rousseff. Tá? E vou falar de alguns mecanismos de violência política sexista que essas mulheres sofreram quando alcançaram as posições máximas de poder de seus respectivos países. Tá? Volta um pouquinho, volta mais uma. Isso. Então, como eu comentei para vocês, a média mundial é em torno de 23%, nas Américas 28%, e no Brasil a gente está aí, né, nadando aí no limbo, em 10% em média de mulheres na Câmara de Deputados, lá em Brasília. Pode passar. Passa. Pode passar. Pode passar. Melhorou, mas esse é outro gráfico, o mesmo gráfico que a gente já viu. Pode passar. Volta. Professora, mas para ser deputada federal é mais difícil, né? As mulheres preferem ficar na Câmara de Vereadores. Não preferem, não. Não preferem, mentira. 12% de mulheres nas câmaras de vereador? Tá? Mas senadora, professora, melhora um pouquinho, de 10 vai para 12 também. Né? 5, 20, falta 25. Ainda falta isso tudo? Uau, que maravilha. Primeira vez que eu acho que eu vou chegar no final. Não melhora nada, né? Continua muito ruim e as taxas de representação continuam péssimas, né? Quando eu falo, gente, que eu tenho 10% de mulheres ou 12%, eu estou dizendo que eu tenho 90% de homens. Que eu tenho 87% de homens. O heteropatriarcado, branco, capitalista, racista. Pode passar mais um. Olha ele aqui. Isso é o perfil básico do candidato a vereador nas últimas eleições. 67% eram homens, brancos, de ensino superior, empresários. Passa, mais um. Candidato a prefeito, olha como piora a situação. 90% quase homens, brancos, ensino superior, empresários. Não é? Pode passar. Aí eu vou
mostrar, melhorou um pouquinho, era 12, né? Em 2016, a gente conseguiu fazer um salto, né, de 13,3 para 13,5. Não é? Uma mudança muito significativa. Choquei. Pode passar. Pode passar. É performática, professora. Aqui no limbo, se arrastando, são as mulheres deputadas estaduais. Lá em cima, em berço esplêndido, os homens. Tan, 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 tan. Estão lá, felizes da vida. Nada os incomoda, né? Nada os atrapalha. Eu parei em 2010, mas se eu continuar aqui mais 2 pleitos, que era 2014 e 2018, não faz a menor diferença. Continua tudo do mesmo jeito, tá igualzinho, mudou quase nada. Vamos passar mais um. Aí nós temos uma legislação, a gente estava comentando sobre isso hoje à tarde, desde 95, por conta da Conferência de Beijing, o Brasil implementou um sistema de cotas para as mulheres nas listas de candidatas. Nós temos, inicialmente era de 20%, em 97 passou para ser 30% de mulheres candidatas. Tá? Então, quando vocês olham aqui, o que acontece? As mulheres candidatas, por conta das cotas, começaram a subir. E elas continuaram sem se eleger. Ok? E esse dado aqui... Passa mais um, é o mesmo gráfico, só que agora eu vou plotar nesse gráfico. Passa mais um, por favor. Se os partidos cumprissem a cota de 30%, porque aqui os partidos estão descumprindo a legislação eleitoral. A primeira eleição que os partidos começaram a cumprir a cota foi logo depois de 2010, foi a eleição de 2012. A primeira, e nós temos uma lei de cotas funcionando no país desde 97. A primeira vez que ela foi ser cumprida foi em 2012. Ok? Então, olha lá, eu acho, a professora Marlise acha, que se ela tivesse, se essa linha aqui não fosse aquela lá, talvez se essa daqui, coitadinha, ela tivesse feito assim, um suspirinho, né? E ela desse uma alavancadinha. Talvez. Né? Pode ser. Né? Então, é mentira que as mulheres não querem se candidatar à política. Eu estou mostrando aqui para vocês que as mulheres elas estão exponencialmente se dispondo a participar da política. Como cordeirinhos vão para o abate. Né? Elas não se elegem no Brasil. Pode passar? Em fevereiro de 2015, a situação das mulheres na política é tão grave no continente latino-americano, mas tão grave. Né? A gente teve que ter legislação sobre abuso e violência política no Peru, na Colômbia, no México. A OEA declarou, em 2015, a Declaração sobre Violência e Abuso Políticos contra as Mulheres. A Organização dos Estados Americanos criou uma declaração, igual você tem declaração, né, de Belém, Convenção de Belém do Pará, para a eliminação de todas as formas de violência contra a mulher, você tem uma declaração sobre violência política contra as mulheres. É um fato consumado na região latino-americana que necessitou do sistema regional da América, né, da região das Américas, se pronunciar, dizer que os direitos políticos das mulheres têm que ser levados a sério. E por que eles não são? Pode passar, eu vou dar uma pulada nessas. Tá, passa, já falei da lei, a lei da Bolívia de 2012, a do Peru é de 2016, a da OEA foi agora em 2015. Pode passar, não vou insistir nisso. Eu quero falar das 3 presidentas, eu juro que eu já estou indo para o final. Nós vamos falar dessas 3 mulheres que se elegeram por distintos períodos, né? Está ali numa linha do tempo. Os respectivos mandatos delas. Pode passar? A posição desses países naquele ranking lá, né, que a gente já viu maiorzão. Então, a Argentina com quase 40% de mulheres, o Chile com 16%, também amargando aí. O Brasil fica aí, às vezes, entre 9% e 10%. Pode passar? E aí, antes de passar, né, o Ministério da Saúde adverte, essas imagens são fortes, né?
De onde vieram essas imagens? Eu comecei, durante o início das manifestações contra a Dilma, começou a me chamar muita atenção a violência misógina, né, nessas formas de manifestação e de aparição no público. Aquilo gritava aos meus olhos e eu comecei a registrar. Então, algumas das imagens que vocês vão ver aqui são fotos que eu fui tirando. Mas a imensa maioria dessas imagens está na internet. Tá? Vocês vão encontrar, inclusive, várias delas têm as fontes aí embaixo. Pode passar? Eu consegui identificar, olhando para as 3 presidentas, 11 mecanismos de violência política sexista distintos. 8 deles que elas 3 viveram porque são mulheres. Especificamente, gênero era uma variável importante para essa violência. As 3 últimas formas, que infelizmente são as mais graves, homens e mulheres democraticamente vivem esse tipo de violência. Tá? Então, eu vou passar muito rápido por essas imagens. A primeira delas é a vinculação e a sua secundarização a uma figura masculina. Né? Dilma não era a Dilma. Né? Dilma era a indicada do Lula. Né? Kirchner não era a Kirchner, ela era a indicada do Néstor, o seu marido. Né? Bachelet não era Bachelet, ela era a indicada do Pinheira. Tá? Então, elas não têm agência. Elas não são elas são o fantoche de alguma figura masculina que as manipula. Né? Pode passar. Essas são imagens disponíveis aí, a torta é à direita. Pode passar. A Bachelet da mesma forma. Pode passar. Esse aqui é uma coisa curiosa. Né? A maternidade, gente, é um símbolo, né? Um significante importante para a vida das mulheres. Né? Marca a trajetória, né, humana de uma vida feminina, a condição dela de maternagem. Né? E é muito curioso, porque aqui a gente tem um paradoxo. De um lado, os marqueteiros exploram a ideia da maternidade. Então, você vai ver a Dilmãe, né, a mãe do PAC. Né? Então, você vai ver inúmeras formas onde a visão da maternidade é uma coisa ostensivamente utilizada para, de uma certa forma, valorizar, entre aspas, positivamente, mas é uma forma de estereotipação dessa figura da maternidade. E depois nós vamos ver, curiosamente, o paradoxo está em que, quando começam denúncias contra os filhos dessas mulheres. E aí não é que os filhos das mulheres são corruptos, porque, por exemplo, o Lulinha também era corrupto, o filho do Lula, não é? Enriqueceu, era dono da Friboi, vocês não sabiam disso? Ele é dono da Friboi. Tem gente, né, que até hoje acredita que o Lula, Linha, filho, é o dono da Friboi, não é? Ele não é o dono da Friboi, mas tudo bem, não precisa não ser, basta que você acredite que ele seja, não é? Então, o problema não é que o uso dos filhos, depois das mulheres, como é que eles usam os filhos? Eles vão dizer, nas revistas, nas entrevistas, que tem corrupção dos filhos, eles vão dizer o seguinte: nem para ser boa mãe essas mulheres prestaram. Nem boas mães essas presidentas foram, tá vendo? Elas fracassaram em tudo, até naquilo que elas deveriam ser as melhores, porque a única coisa que elas têm é ser mãe. Então, assim, é uma faca de 2 legumes, não tem para onde correr. Eu estava num debate segunda-feira na UFMG com Manuela Dávila, e ela me disse: Marlise, onde eu enfio a minha filha, a Helena? Porque se eu levo a Helena para o palco, para o palanque, todo mundo vai falar para mim, aí, explorando a filha, a imagem da filha, blá. Mas se eu deixo a Helena em casa, olha que péssima mãe, abandonando a criancinha. Ela faz o quê com a Helena? Então, sugestões. Não é? Afoga na banheirinha a Helena? Não é, né, gente? Fazer o quê com a filha? Porque vai ser usado, favor e contra. Então, isso é uma forma de violência. Pode passar. Vou andar mais rápido. Classificar como bruxa, histérica, louca, né? Isso é um clássico já, quase um clássico. Né? Passa a próxima imagem. Vocês lembram dessa imagem, né?
Vocês devem ter visto essa imagem. Circulou, né? Aquela ali, as explosões nervosas da presidente, às vésperas do impeachment da Dilma. Né? Capa. Aqui, na Copa das Confederações, o cara enquadra a lente para pegar a Dilma atrás do... Gente, essa imagem não precisa de decifração. O que está acontecendo com a Dilma? Ela está se divertindo no fogo? Tarará, não, ela está sendo queimada, como uma bruxa. A imagem é eloquente, ela não precisa de significado. Ela está aí, fala por si própria, não é? Pode passar. Há o uso da corporalidade, porque, afinal, o corpo não pertence a elas, né? Não é delas, é deles. Então, a beleza, né? A loucura, a bruxismo, tem uma coisa que vocês vão... Pode passar a próxima. A boca da Bachelet, a boca da Kirchner, a bunda da Kirchner, a gordura da Bachelet. Né? Então, é um fenômeno. Elas são estigmatizadas pela coisa corporal permanentemente. Ninguém fala da roupa do Temer. Vocês já ouviram alguém falando da roupa? Nossa, chegou aquele baixinho, hein? Ninguém fala dos homens recorrendo ao corpo, à corporalidade deles. Só das mulheres o tempo todo. Elas, antes de qualquer coisa, elas são um corpo. Não é? Infelizmente. Vamos passar? A Dilma, a mesma coisa. Pode passar mais uma? Aqui dos filhos, eu vou andar mais rápido, porque senão não tem tempo da gente conversar, ouvir um pouco vocês. Os filhos também, pode passar. Todo mundo viu essas imagens, não é, gente? Quem nesse país não viu isso? Se isso aqui não é uma simulação de estupro, é o quê? É o quê? Essa é a presidenta do Brasil, gente. Pode passar? Tentativas explícitas de calar a voz pública dessas mulheres. Inúmeras charges, né? Que a Bachelet está com um cadeado na boca. Aquele cara ali, eu que fotografei ele. Eu estava no Rio de Janeiro, nessa manifestação coxinha. Esse sujeito, ele ficou do Leblon ao Leme, numa marcha que deve ter durado algo em torno de 2h30, segurando com os dois braços esse cartaz da Dilma, onde na boca ele teve o trabalho, ou pediu algum escravo para fazer isso, né? De pegar uma foto da Dilma, tirar a boca da Dilma, achar uma foto de né? Aquilo lá, colocar ali naquele lugar, que aquilo é o fiofó mesmo, né? Propriamente dito, e ele mandou imprimir isso num banner, e ele passou 2h30. Olha o investimento da pessoa nisso. É inacreditável que a pessoa tenha gastado horas fazendo isso. Horas, talvez dias. Não é? Se isso não é violência, me perdoem, né? Pode passar, estou terminando. A história dos panelaços. Tudo bem, panelaço é muito comum, a América Latina tem essa prática do panelaço. O problema é que, para as mulheres, é panela. É a panela batendo na mulher. Não basta bater a panela para fazer barulho, é bater na mulher com a panela. Tá? Isso é super comum e várias vezes eu achei várias charges para isso. Pode passar? Aí vem o finalzinho, justiciamento, são todas presidiárias, têm que ser presas, sem julgamento, pode passar. Demonização e animalização, tá? Corriqueiro, normal, presidenta, né? Combater a mosquita. Né? Aquele cachorro ali, vocês não estão enxergando, mas eu vou ler o que está escrito, porque eu já decorei, aquela foto também é minha. Cadela no poder, só a minha esposa. O cara não se compraz em humilhar e ofender a Dilma. Ele ofende a própria esposa. É surreal, gente. Assim, oi, não é? Eu realmente olho para isso e fico assim.
Aham, sim, com essa cara de estarrecimento que vocês também ficam. Pode passar. A tentativa de bestialização, de demonização, todas as duas, as três, na verdade, porque tem Bachelet. Pode passar mais um. Esse aqui foi o nosso prêmio que nós ganhamos em 2015, no dia 8 de março de 2015. O jornal O Globo colocou essa charge de presente para as mulheres no Dia Internacional das Mulheres. A execução de Dilma Rousseff. Há pouco tempo tinha saído uma imagem desse tipo, um jornalista, se não me falha a memória, britânico, tinha sido executado exatamente nessa posição, e ali com a Bachelet da mesma forma. Eu não achei essa imagem para Kirchner, mas é possível que ela exista para Kirchner também. Tá? Então, assim, tentativas sumárias de execução. Pode passar. Ali, ó, as cabeças da Bachelet, a Dilma sendo enforcada, Dilma, esse aqui é BH também, né? O pescoço e a Dilma e o Lula sendo pendurados pelo pescoço, pode passar. Bom, para finalizar, eu quero chamar a atenção para uma coisa que eu acho super importante, porque não é só estigmatizar. Eu comecei mostrando para vocês que em inúmeras arenas as mulheres construíram avanços e conquistamos muito espaço, avançamos em muitas áreas. E eu tendo a entender e a tentar falar disso e tentar convencer as pessoas disso, que o espaço do poder constituído, o poder político, o poder parlamentar, é, sem dúvida nenhuma, a última fronteira. Tá? Porque a ocupação do espaço dentro do poder executivo ou do poder legislativo significa a possibilidade das pessoas decidirem políticas públicas, orçamento, legislação. E é exatamente desse lugar que as mulheres não conseguem, por N motivos, e a violência é um deles, chegar lá. E quando chegam, elas são sujeitas a todo esse tipo de enquadramento e de visibilidade que vocês estão enxergando aí, que eu tentei mostrar para vocês, que não importa, pode ser a Bachelet, pode ser a Kirchner, pode ser a Daniela, pode ser a Marlise, qualquer uma que ocupe. Né? Nós escalamos tão brutalmente nessa história, né, que a gente não está só satisfeito de metaforicamente matar, a gente matou a Marielle. E nós todos matamos a Marielle. Pode passar o próximo, porque muito grave. Pode passar. Pode passar. Deixa aí. Nós produzimos em torno desse tipo de experiência, né, de violência política, um estado que eu chamo de negação. Primeiro, a gente nega que exista a exclusão das mulheres da política. Sabe, isso é mentira. Que é isso, professor? Bobagem, o Brasil é democrático. Não, então, tudo bem, elas estão lá, 10%, mas é porque elas não têm ambição política, professora, porque se elas tivessem ambição política, elas conseguiam se eleger. E por aí vai. Você vai construindo cognitivamente a presença dessa exclusão e argumentando e justificando essa exclusão. Sistematicamente, eu passo horas aqui, não vai ser o caso, né? A não ser que o Diego, sei lá, o Salles, mais algum professor de política me faça a pergunta, mas eu canso dos caras, convencer os caras de que, de fato, isso é um problema, porque eles acham, meus colegas de departamento, meus colegas na ciência política, que isso é um problema das mulheres. Porque isso não é um problema da democracia, isso não é um problema do sistema político, isso não é um problema do hétero, patriarcado, branco, capitalista, racista, colonial. Isso é um problema meu. Porque eu não me candidato na política. Até isso eu já escutei. Até isso eu tive que escutar. Né? É um problema emocional, de negação emocional, porque a gente não quer se perturbar com isso. Deixa isso para lá, né? Já tem coisa mais importante para eu me preocupar, né? Vou sofrer com isso também. Não, menos um sofrimento. É um sofrimento moral, ou seja, a gente não quer reconhecer a nossa responsabilidade, né? A nossa parte nesse latifúndio. Tá? E também um problema de ação. Porque o não fazer nada, que é tudo que nós fazemos, nada, a gente não faz nada, a gente faz. Que é deixar o barco correr solto, nesses termos que estão aí. Então, última slide, prometo. Esse eu tenho chamado
Pode. É o triângulo da atrocidade. Eu comecei a escalar na forma de tratar, sabe? Eu começava igual meus colegas liberais. Não, a subrepresentação política das mulheres. Cansei. Subrepresentação, caramba, é exclusão política, é violência política. E agora é ciclo da atrocidade política contra as mulheres políticas. Por quê? As mulheres políticas estão ali, os seus algozes e perpetradores das violências estão aqui e nós estamos olhando. E fazemos o quê? Nada. A gente não faz nada, né? Então é assim que o curto-circuito se fecha. E a gente continua perpetuando uma política na exclusão das mulheres. Para terminar, a única vantagem que existe, eu acho que não é a pouca vantagem, é que esse profundo buraco que nós estamos nele hoje, político, nós, mulheres, não participamos da construção deles. Foram vocês, homens, que construíram essa meleca que está aí. Só que somos nós, mulheres, que estamos na rua, na resistência, lutando para reconstruir. Somos nós, mulheres negras faveladas, mulheres negras faveladas lésbicas, que estão morrendo para tentar reinventar uma outra forma de fazer política. Muito obrigada, gente. Gente, queria agradecer a Marlise, então, pela fala, né, que muito nos provoca. A gente abre agora para o debate, e eu gostaria de pedir também que quem tiver questões, que pudesse fazer também de forma mais objetiva, por favor. Está funcionando? Tá. Ô, Senhor. Boa noite. Primeiro eu queria dizer que tem um ano que eu conheço a Marlise, que ela assim, é um exemplo de educadora para mim, um exemplo de pesquisadora, e que é por isso que eu gostaria de estar nessa academia. Mas, segundo, eu gostaria de lembrar aqui no município que a gente, dia 5, fechou a Casa das Mulheres. Eu gostaria de lembrar que tudo isso é um plano. Como ela mesma lembrou, isso é um plano, e a gente tem que continuar lutando, porque a gente saiu às ruas no 8 de março unificado, a gente fez uma reunião de conselho municipal aqui no município, mas a casa continua fechada. Então, eu lembro para cada mulher aqui que ouviu as palavras dessa mulher que eu sou grande fã, que a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que levantar dessa cadeira, a gente tem que agir, porque, realmente, os homens brancos, héteros, racistas, acabaram com o nosso país. Mas a gente não pode deixar. E a partir dessa luta local, é a partir de cada movimentação que a gente vai mudar alguma coisa. Obrigada. É isso, Isabel. Oi, meu nome é Jinx. Marlise, você disse no começo que o próprio ato de diferenciar, ele cria uma hierarquização. Isso me lembrou muito de algumas coisas que eu estou lendo da Monique Wittig. E eu fiquei pensando assim, se o próprio ato de diferenciar, ele tem que partir de um mestre, de alguém que está segregando e hierarquizando, como que a gente resolve esse problema genocida, que é um problema genocida, de você criar essa diferença e hierarquizar, no nível discursivo, né, de como que a gente cria esses significados para os corpos das pessoas na sociedade.
Professora, eu gostei muito da fala, mas minha mão não carrega a merda que esse país virou. E eu, como homem negro, Rafael, minha mão não carrega essa merda que esse país virou. Eu queria pontuar duas coisas. A primeira, eu queria saber se a senhora pesquisa o perfil do voto feminino. Igual, eu já votei na Jo Moraes, já votei na Vanessa Portugal, voto sempre em votos mais à esquerda e de partidos que compactuem com ideias que são minhas. Eu queria saber um pouco sobre esse perfil do voto. Quem são as pessoas que votam em mulheres, se isso é pesquisado. E a outra questão vai muito sobre essa questão da cadela que você pôs. Tem um poema que vira e mexe, a gente posta na internet, do Bertold Brecht, né? Que ele tem uma frase, né, que a cadela do fascismo sempre está no cio. E é uma analogia que, para mim, é muito complicada. E que todo mundo reproduz. Eu nunca vi ninguém problematizar isso, por ser a cadela do fascismo sempre está no cio. É um poema que todo mundo reproduz na internet e parece que já naturalizaram essa questão da cadela, da questão do cio, dessa questão da velocidade do corpo feminino. E tocando nisso ainda, eu queria perguntar uma outra coisa. Essa questão dos corpos indesejáveis, né? Dilma e Lula são tratados como animais. E isso sempre acontece num campo do escatológico. E quando você mostrou essa foto do ânus na boca da Dilma, eu te falo que é uma prática comum em blogs de humor, tanto da esquerda quanto da direita, de fazer essa escatolização do corpo das pessoas. E eu não entendo por que isso, porque esse humor escatológico, tanto para o corpo da mulher, mas também para o corpo de alguns políticos de esquerda. Essa tara pelo adjeto, né? Só isso mesmo. Obrigado e foi ótima palestra. Bom, então, gente, eu não sei se eu tenho resposta, né, para todos, né, Isabela, ó, estamos juntas, cadê a Isabela? Viu? Né, tem que ir para a luta, gente, não pode fechar a casa da mulher, não pode deixar as políticas serem sucateadas, não pode deixar, né, onde existe nos municípios as secretarias, as coordenadorias de mulheres, isso tudo tem que ser, isso foi fruto, não de uma coisa que caiu do éter, né? Muita gente empenhou a vida para construir esses espaços, né? Para poder ter uma escuta, um acolhimento qualificado daquelas, né, estatísticas horrorosas sobre violência contra as mulheres, né? Então, vamos lutar mesmo, vamos tentar resistir, vamos lá se acorrentar nessas portas, vamos invadir a prefeitura, vamos fazer qualquer coisa, porque precisa fazer, né? Precisa porque as mulheres precisam desses mecanismos. São poucas as conquistas que nós conseguimos, né? Uma casa de referência, né, para o atendimento a mulheres em situação de violência é pouco diante do gigantismo e da magnitude desse problema, mas não ter essa casa é ainda pior. É ainda pior. Né? Porque essa mulher vai voltar para a casa dela. Né? Não tem esse lugar para ela poder minimamente ser acolhida. Né? Então, isso é muito grave. Isso não está acontecendo em Viçosa, está acontecendo em vários lugares. Né? Tem lugares que alguns prefeitos estão colocando nas coordenadorias de mulheres homens, para coordenar as coordenadorias de mulheres. Para você ver o tamanho do escárnio, né? que é você realmente ter que lidar com situações dessa natureza. Tá? Então, isso é muito sério. A gente está num processo claro de desmonte das políticas para as mulheres, e isso é muito grave. Né? É grave porque essas políticas foram o que nós conseguimos construir nesses últimos 30 anos de redemocratização. A gente construiu esse pouco que está aí. Esse pouco está indo para o ralo, com uma rapidez estonteante, assustadora, vertiginosa, a rapidez com que essas coisas estão se desestruturando, né, e sendo jogadas no limbo, no lixo. Né? O Diniz me pergunta sobre... essa é uma longa discussão, Diniz, assim, como que você nomeia sem produzir relação de poder? Não é? Essa não é uma discussão trivial. Tem várias respostas para isso, a gente depois pode continuar nessa conversa, mas no nível do discurso, não é automático de que, ao nomear uma diferença, você hierarquiza a diferença. Tá? Isso é um cacuete que nossa forma ocidental
né, liberal, capitalista, tudo isso, nós construímos esse tipo de formato cognitivo, que é de organizar a forma de pensar binariamente. Mas é uma mentira que a gente só pense binariamente. A gente não pensa por só jogos de oposição. Tá? A dialética, não estou dizendo que ela não exista, mas eu acho que a gente, às vezes, pensa por 3, 4, 5, 10 polos simultâneos. E aí, por um grau de economia cognitiva, a gente vai reduzindo essas coisas para um determinismo binário. E pior, porque não é só o binarismo, você, além do binarismo, você acrescenta, né, isso que você nomeia muito bem de hierarquização da diferença, e eu acho que isso é uma discussão epistemológica importante para a agenda feminista, inclusive. O feminismo opera com uma hermenêutica da suspeita. Né? E, na chave dessa hermenêutica da suspeita, os binarismos, para a gente, são sempre um sinal de alerta. Onde você vê uma análise binária, entenda que tem uma simplificação e um reducionismo do mundo. Porque o binarismo já é em si um reducionismo, e ele ainda se torna mais grave quando ele vem acompanhado de um processo político de hierarquização, né, de valia maior ou menor de algum lugar desse polo binário. Bom, Rafael, obrigada pelas suas perguntas. Não existem estudos específicos sobre o voto feminino que eu conheço. Você conhece, Dani? O que é pacífico, a gente nem precisa discutir, é verdade, as mulheres não votam em mulheres. Né? Não acho que esse é o seu problema também. Eu não sei quem são os eleitores das mulheres. Eu sou, assim como você, uma eleitora quanto mais de mulheres. Estava brincando com a Dani no lanche, que como eu tenho essa cara de professora, né, assim, esse corpo de professora, esse jeito de professora, as pessoas me param na fila da votação e me perguntam, quem você vai votar, professora? Aí eu parei de ter vergonha e entrego, olha, vou votar na fulana, você também vota na fulana, entendeu? Eu estou agora fazendo isso mesmo, eu estou dizendo para o cara, para ele votar na fulana. Tá? Eu estou fazendo isso agora, sabe? Porque eu acho que a gente tem que convencer as pessoas. Agora, não vou fazer a defesa, eu acho que a sua pergunta me dá a oportunidade de dizer isso. Eu não acho que a gente tem que votar nas mulheres, por que mulheres só exclusivamente? Eu mostrei para vocês a situação de exclusão política que as mulheres estão. Então, aqui, para mim, tem um argumento bastante substantivo, né, que é, de fato, não é déficit democrático também, não, gente. Essas duas palavras me cansam. Isso é exclusão política. Tá? Então, é importante votar em mulheres porque elas não estão lá. Tá? E a gente precisa, o voto é o único instrumento para colocá-las lá. Então, votar em mulheres, normativamente, por conta de princípio de justiça, de gênero, de pluralismo democrático, a gente deveria votar em mais mulheres. Mas eu acho que as pessoas podem tentar e devem combinar uma mulher ela está na mesma posição ideológica que eu, qual é o programa, qual é o projeto, não é? Tudo isso tem que ser pensado. E, de preferência, meu projeto, bom programa, numa mulher. Eu tenho certeza que, se vocês procurarem, vocês vão achar. Naquele mar de homens candidatos, vocês vão achar uma mulher que esteja alinhada ideologicamente, que tenha programaticamente um conjunto de interesses que vai em direção àquilo que vocês acham importante, e vocês podem, junto com isso, colocar uma mulher no poder, no espaço legislativo, no espaço do executivo, porque é muito importante que as mulheres estejam lá. E sobre essa questão da cadela do fascismo sempre no cio, Rafael, as metáforas são enormes na literatura, não é só o Brecht, assim, a gente poderia ficar aqui, né, inúmeras horas discutindo de como a nossa linguagem é misógina. Né? Como a gente vira e mexe, parece esses posts de Facebook, de WhatsApp, né? Quando é puta, como é que tem umas coisas que você fala de um jeito, quando é no feminino é ruim, quando é no masculino é bom, né? Então, você tem várias, assim. O Brecht é só mais um, né? Mais um que testemunha da época dele, ele está reproduzindo o modelo do espírito do tempo, do zeitgeist da época dele. Então, aliás, isso é uma outra coisa que eu queria dizer para vocês. Não precisa ficar surpreso que as mulheres votam nos homens, gente.
E não precisa ficar surpreso que as mulheres também são machistas e conservadoras. As mulheres e os homens são socializadas no mundo machista. Sair do machismo exige esforço, exige crítica, exige reflexividade. Então, não é surpreendente que as mulheres votem nos homens. É esperado que elas votem nos homens. É normal que assim seja. Não votar é que é uma coisa que exige né? Eu espero que depois de tudo que eu falei aqui para vocês parem para pensar sobre isso. Porque precisa disso, às vezes, né? De 2 horas de alguém blá, 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 na cabeça. Esse troço aí faz muito sentido, né? Eu acho que a gente tem, assim como a pergunta do Diniz me oportunizou falar muito rapidamente, né? A gente tem, a nossa discursividade exclui mesmo, né? E os corpos abjetos são, né? E aí a gente pode lembrar aqui a grande luta dentro do feminismo contemporâneo, que é a luta trans, né? A luta do transfeminismo, como incluir, né, na luta feminista as mulheres trans, que é uma fronteira de disputa, de tensão permanente dentro do feminismo, né? Travestis, transexuais, né? As pessoas transgênero, como é que a gente inclui essas pessoas? Porque a gente não consegue, né? Porque são os corpos abjetos do Rafael, são aqueles que a gente nega, né? São corpos negados o tempo todo. Tá? E é assim, já foi assim há muitos anos atrás, gente. Assim, essa discussão não é de agora que ela está mais politizada, né? Bom, eu acho que é isso. Vai fazer mais uma rodadinha? Vamos lá, né? Se vocês toparem. Boa noite, meu nome é Gabriele. E a minha pergunta vai no sentido de alguns textos que eu tenho lido agora e que estão causando um pouco de confusão na minha cabeça sobre política do desvelo. Eu sei que tem toda a crítica do essencialismo e de que a participação de mulheres não significa automaticamente esses valores da política do desvelo inseridos na política, mas se ainda representa uma forma de a gente pensar alternativas para a democracia. Aí, pensando justamente dessa crítica do essencialismo, se uma educação que não fosse binária, que não prendesse pessoas nessas caixinhas quadradinhas, seria uma forma de disseminar esses valores até que eles chegassem numa democracia, uma democracia que fosse mais sensível, mais igualitária. Nesse sentido, assim, a pergunta. Não sei se deu para entender. Boa noite, meu nome é Suelen e eu queria perguntar se o número reduzido, o quanto esse número reduzido de mulheres nas comissões internas dos partidos influencia no número de mulheres eleitas nos resultados finais das eleições. E como é possível mensurar essa influência? Já que as campanhas necessitam de financiamento e os partidos e afins que financiam não injetam tanto dinheiro, ou quase nenhum, nas campanhas de mulheres. E queria que você comentasse um pouco sobre isso, por favor. Boa noite, meu nome é Jean. Eu queria perguntar se esse cenário de violência política, assim, na figura da mulher política que nem se exemplificou, da Kirchner, da Bachelet e da Dilma, é algo exclusivo daqui da América Latina ou políticas de outros lugares do mundo, que nem, por exemplo, a Angela Merkel na Alemanha, sofrem do mesmo problema? Então, também adorei essa professora performática aí, professora Marlise. Torna mais dinâmico tudo, né? Torna mais dinâmico o aprendizado, parabéns, foi muito bom. A minha pergunta, ela vai ser especificamente aquela lei dos 30%, né? Wagner, também sou das ciências sociais. Essa lei foi colocada de ter 30% de candidatas mulheres, né? Aí está tendo uma discussão sobre ter 30% de vagas garantidas para mulheres. Aí queria saber se a professora tem alguma coisa para colocar sobre isso, que pé que está isso, se vocês estão pesquisando.
Eu já vi algumas coisas por alto aí na rede social e em noticiários sobre. E por que isso? Porque, por exemplo, a última eleição que a gente teve, que foi a local, a regional, com esses 30%, os partidos obrigatoriamente têm que garantir os 30% de mulheres. Muitas mulheres entram na candidatura só para garantir o número que o partido tem que ter. Então, aqui na cidade, a gente teve 3 ou 4 mulheres que elas tiveram 0 votos. Elas entraram especificamente para cobrir a meta do partido e nem elas mesmas votaram nelas. E é isso, minha pergunta. Obrigado. Bom, então, gente, o tema da política do desvelo, né, Gabriela, assim, só situar, né, a galera nessa discussão, porque existe precedendo a discussão sobre política de desvelo, na teoria feminista, existe um campo de discussão e de debate que se pergunta se existe ou não uma moralidade feminina diferente da moralidade masculina. Tá? Então, a Carol Gilligan navega nesse debate, faz uma longa discussão se as mulheres têm uma ética diferente da ética dos homens, e aí, se isso existe, como que isso, né, isso é uma coisa inata, é essencial, não é essencial. E aí tem na discussão de política, quando as mulheres estão eleitas, estão no espaço político, existe uma longa discussão de que as mulheres, quando trabalham na política, elas fazem a ação política delas voltadas para as esferas e as arenas do cuidado. É isso que a literatura chama de política do desvelo, né, que é uma tradução que eu acho bastante equivocada da ideia do cuidado. Né. É isso, né? Assim, é verdade, tá? As pesquisas nos mostram que quando as mulheres, existe uma divisão sexual do trabalho parlamentar, do trabalho das mulheres no campo do poder institucional. Os homens estão nas comissões de Constituição e Justiça, Orçamento e Finanças, né? E as mulheres estão nas comissões de Educação, Saúde, Seguridade, né? Nas comissões de família. Então, isso é real. As mulheres vão para essas comissões e trabalham no parlamento mais nesses espaços, e os homens, né, existe uma segregação também do trabalho político por gênero nos parlamentos. Isso é comum, acontece aqui, acontece na Escandinávia, acontece na Alemanha, acontece na Austrália. As pesquisas internacionais comparadas nos mostram que existe, de fato, esse tipo de padrão. Onde, para mim, a grande questão está? Para mim, Marlise, né, quando eu começo a refletir e a pensar sobre isso. Primeiro, eu não acho que exista, para mim, né, na minha opinião, de tudo que eu já li, estudei, trabalhei, pesquisei, não exista uma essência de algo que você possa separar distintivamente de masculino e algo que é essência, né, do feminino. O Freud tem uma metáfora para falar das identidades, que eu acho que é a metáfora mais bacanérrima para entender identidade. Identidade é uma cebola. Tá? O que é uma cebola, gente? Descasca a cebola. Descasca a cebola, descasca a cebola, descasca a cebola, descasca a cebola, e aí acabou a camada e acabou a cebola. Não existe lá dentro da cebola alguma coisa final. A camada é constituinte da identidade. A gente é isso, um conjunto de coisas que vão sendo acomodadas ao longo de um processo de socialização. Como os nossos processos de socialização são binários e muito fortemente hierarquizados, né? Eu não mostrei para vocês, mas naquela apresentação que eu interrompi, eu pego fotos, entra no Google e escreve brinquedo de menina. Botem imagens e olhem as imagens. Aí bota depois, brinquedo de menino. Olha as imagens. Tá? Eu fiz isso, tem uma lâmina que eu mostro os dois. Entra numa loja de brinquedo. E onde é a seção de meninas? E onde é a seção de meninos? Tá? Portanto, acho que essa diferenciação do ponto de vista do cuidado, ela é uma diferenciação socialmente, politicamente, culturalmente, simbolicamente construída. Então, as mulheres cuidam, claro, e tem um apoio físico, material, porque elas gestam, elas parem, elas amamentam. Então, elas têm um processo de socialização em que o cuidado é alguma coisa que está corporalmente experimentada. Tá? Agora,
é possível homens cuidarem, mesmo de bebês muito precocemente. Não, tudo bem, não vai dar o peito porque não tem o leite, mas pode cuidar, pode lavar, pode limpar, pode acariciar, pode e deve, né? Eu acho que deveria, né? A gente teria muito mais processos de erotização desses corpos se isso acontecesse frequentemente tanto por homens quanto por mulheres, né? Mas não temos, isso vira uma atribuição e um papel das mulheres. Então, as mulheres acabam exercendo as funções do cuidado, por um processo socializador que as empurra para isso, e uma sociedade patriarcal que legitima essa condição. Tá? E aí, isso se reproduz em todos os espaços. Inclusive, Marília Campos estava ontem me perguntando, mas existe um exercício do poder no feminino? Quero que você pesquisa isso. Eu falei, me dá dinheiro que eu pesquiso. Né? Existe uma forma de exercer poder que é feminina? Aí eu comecei a desconstruir essa ideia. Bom, o que seria? Né? Existe uma essência feminina? E aí ela foi contando como é que é com ela, parará, você vai ver, não, é processo socializador. Olha, é verdade, isso é verdade. Estudos comparados no mundo mostram, por exemplo, que as mulheres exercem o poder de forma mais compartilhada do que os homens. Mas não é porque é uma essência da mulher cuidadora, ser mais dialogante, é por conta de um processo de socialização, eu acho. Né? Então, até por isso, o que eu acho que isso poderia significar de ganhos democráticos para a política? Eu acho que significaria gigantescos ganhos democráticos para a política ter mais mulheres no poder também por causa disso. Porque aonde as mulheres